Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Objetivos da aula: ler e interpretar trechos do romance, localizando informações explícitas no texto. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, bem como uma informação implícita. Identificar elementos que constroem a narrativa. Aqui apresento para vocês José de Alencar, autor do romance Senhora. Então, eu te pergunto, será que o amor pode transformar as pessoas? Que motivos podem levar uma moça meiga, apaixonada, dedicada, tornar-se fria e calculista? Vamos descobrir, vendo trechos, então, deste romance. Primeiro, uma informação para você. O livro é dividido em 4 partes: o preço, a quitação, posse e resgate. Ele foi publicado pela primeira vez em 1875. José de Alencar consolidou a prosa romântica, retratando o brasileiro em seus mais diversos ambientes. No ambiente indianista, regionalista, urbano, histórico. Então, ele foi um dos principais ficcionistas românticos e antecipou traços realistas, então da próxima corrente literária, o realismo, em romances como Diva, Lucila e Senhora. Então, uma característica romântica, o final feliz. No realismo, a principal característica será que a realidade é mostrada nua e cruamente. Então, assim, é como se fosse uma foto daquele momento. Romances urbanos: 5 Minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, A Pata da Gazela, Sonhos de Ouro, Senhora, Encarnação, que foi publicado em 1893, póstumo, após a morte do autor. Perfil de mulher no romantismo. Então, os perfis de mulher, assim chamados, representam uma tríade feminina aqui no romantismo. A Aurélia, do romance Senhora, Lucila e Diva. Então, a tríade feminina mostra o perfil da mulher brasileira numa visão como romântica, idealizada como dona de um caráter puro, ingenuidade, pureza, delicadeza, idoneidade, sendo, portanto, fonte de inspiração para diversas obras de arte neste período. A mulher, portanto, era a figura mais próxima do divino. Senhora, o romance de José de Alencar, começa da seguinte maneira: há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. 2 opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. 2 esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. A professora pôs até uma imagem aqui do raio do sol no prisma do diamante para você ter ideia da metáfora, da comparação linda que é feita nesse texto. Atividade 1. A Aurélia é representada por metáforas que intensificam e idealizam seu brilho social, sua beleza ímpar, seu poder de sedução. Identifique algumas dessas metáforas. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Olá, voltamos! Será que você localizou as metáforas aqui, ó? Deixei passando para você aí na telinha, percebeu? Então, ó, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se deusa dos bailes, musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como um raio de sol no prisma do diamante. Então, raiou no céu fluminense, é uma metáfora, né? Ó, raiou no céu fluminense uma nova estrela. Então, ela é uma nova estrela. Ela é comparada a uma estrela. Ninguém lhe disputou o cetro. Cetro, aquele objeto que as misses usam, né? As rainhas usam. Ó, é a rainha dos salões. Ela é comparada a uma rainha, então todo um endeusamento em torno dela. Deusa dos bailes, musa dos poetas. Então, deusa e musa comparada a divindades. Metáfora, uma comparação subentendida. Então, você já identificou aqui, ó, as várias metáforas neste texto maravilhoso do início do romance. Este começo, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela, perceba, o adjetivo fluminense dá toda a beleza, porque faz referência ao Rio de Janeiro, né? Então, isso é interessante você notar também. Continuando com o texto. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro, e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos, com avidez, informações acerca da grande novidade do dia. Na atividade 2, é bem sobre o que eu acabei de falar. Ó. Releia. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Pois aqui a estrela, firmamento. Por que ela é comparada com a estrela? Qual é o fato importante que aconteceu no seu aparecimento? Que características tem em comum, então? Uma estrela brilhando no céu e a nossa querida Aurélia. Faz aí que eu te aguardo aqui.
Olá, voltei. Tá tudo certo aí nesse caderno? Deixa eu dar uma olhada. Sim. Caneta, lápis, borracha. Vamos conferir a atividade então? Vem comigo. Eu te perguntei, qual é o fato importante que acontece com o seu aparecimento? E aqui, ó, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Por que ela é comparada à estrela? É o seu debut, né? A sua estreia na sociedade. Então, as estrelas também surgem, ó. Surge no céu, pus a figurinha aqui, ó, surge, tá? E qual é o fato importante que acontece? Então, ela tinha 18 anos quando apareceu pela primeira vez na sociedade. Este é o fato importante. Ela era uma jovem, né? Muito bonita. Continuando com o texto. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã e tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Na atividade 3, o que nós temos? A beleza era atrativo o suficiente para a mulher brilhasse na sociedade e fosse cortejada e disputada pelos rapazes solteiros? É o que eu te pergunto aqui na letra A. Justifique sua resposta. Na letra B, e hoje, quais são os atrativos para o início de um relacionamento amoroso? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltamos? Claro que voltamos. Retomando a questão. Letra A. A beleza era atrativo o suficiente para que uma mulher brilhasse na sociedade e fosse cortejada e disputada pelos rapazes solteiros? Justifique sua resposta. Repare que aqui no texto, ó, dizia-se muita coisa que não repetirei, né? A mulher era órfã, tinha a companhia da dona Firmina, né? Era vítima das fofocas, ó. O termo noveleiros, né? Comentários malévolos, tá? Então, a parenta, ó, era uma mãe de encomenda, tinha que ter essa mulher por causa da época, né? A sociedade feminina não era emancipada como hoje. E a Aurélia sempre tinha um firme propósito. Ela queria dirigir a sua casa e sua vida. Então, era necessário que sua beleza fosse realçada pelo quê? Pela riqueza. Observe a ordem dos adjetivos, rica e formosa. Outra observação interessante, a pequena durabilidade da beleza, né? A raridade do alabastro. Na letra B eu te perguntei sobre hoje. Quais são os atrativos para o início de um relacionamento amoroso? Com certeza deve ter conversado aí com um colega, com alguém, né? Para conferir melhor essa resposta. Então, é importante que a vida continue valendo na sociedade que se modificou, né? Em síntese, o que a gente percebe? Que estes atrativos para o início de um relacionamento amoroso, né? Eles têm que ser atrativos o quê? Que falem de amor, que falem do ser, né? E não como aqui, nessa época, a preocupação com o dote, né? O romance tem esse cunho. Eles se preocupavam com o dote, com a riqueza, né? Era uma questão até da época. Tipologia do romance urbano. Romance romântico, romance urbano. Então, eles têm um tipo aqui, ó. O romance urbano é a descrição dos costumes burgueses. Tem um forte caráter sentimental. Um dos costumes burgueses que acabamos de ver, qual era? As moças tinham que ser acompanhadas, não poderiam ficar sozinhas perambulando por aí. Então, ela pegou a parenta lá, dona Firmina, e fazia as vezes de mãe, porque ela era órfã, ela não tinha pai nem mãe, né? O romance indianista. Então, o indígena como símbolo de nacionalidade. A inspiração na teoria do bom selvagem, a miscigenação com o branco, valorização dos mitos e lendas, retorno ao passado histórico. Me permita fazer alusão aqui também ao romance Iracema, né? Que é uma lenda, a lenda do Ceará. Então, quando surgiu o primeiro brasileiro. Já no Guarani, no Ubirajara, nós temos o índio mais no enfoque de herói, né? De luta, de vencedor, aquelas coisas. Mas a Iracema, aqui também, um perfil de mulher de Alencar, mostra isso, né? Ela guerreira, altiva. Então, as mulheres da obra de José de Alencar, Diva, Lucila, Iracema, aqui a Aurélia Camargo, do romance Senhora, são mulheres fortes, mulheres poderosas. No romance histórico, como o próprio nome diz, a temática de fatos históricos paralela à trama. Então, rico em referências históricas. E temos o romance regionalista, a abordagem do sertanejo e seus costumes, descrições de paisagens interioranas. Vale lembrar que a corte, nessa época, habitava o Rio de Janeiro. Então, a Mata Atlântica era pano de fundo, o cenário do Rio de Janeiro. Por exemplo, no romance A Moreninha, nós temos o quê? A ilha de Paquetá como cenário. Então, no Rio de Janeiro. Como a corte era no Rio, muita coisa era nessa região. Aqui nós vimos, por exemplo, no romance O Guarani, né? O rio Paquequer. Então, a beleza estonteante também da fauna e da flora brasileiras. Agora é sua vez. Ah, claro, uma atividade. Olha que bacana. Você já ouviu falar em audiolivro? Claro que já, né? Então, olha só, que tal ouvir Senhora em formato audiolivro? Clique aqui, ó, Senhora YouTube, e você pode ouvir o livro. É muito bacana. Já pensou em elaborar um audiolivro?
O romance Senhora, de José de Alencar, foi a terceira obra a ser adaptada para a TV Globo em 1975 e foi a primeira telenovela colorida do horário e também a mais extensa, 80 capítulos. Veja uma adaptação de Gilberto Braga nesse link que a professora colocou aqui. Telenovela Senhora, Globo, 1975, abertura, cenas e fotografias. Inspire-se, elabore o seu audiolivro, converse com os colegas, compartilhe, debata, mostre para o seu professor. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de Senhora, né? Romance romântico, romance urbano, de José de Alencar. Os perfis femininos descritos por Alencar, típicos da idealização do romantismo. Os tipos de romances românticos: urbano, indianista, regional e histórico. Neste vídeo falamos sobre romance. Espero que você tenha gostado e até breve.